com a paz do Senhor. Meus irmãos, quem trouxe Bíblia, diga glória a Deus. A você que trouxe Bíblia, eu faço um convite. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 14. Lucas, capítulo de número 14. Na medida que os irmãos vão abrindo, quero aqui agradecer ao Senhor Jesus pela oportunidade, também ao pastor Jocelino pela oportunidade, também ao nosso irmão Andres pelo convite. É sempre bom ministrar na própria casa, é sempre bom estar servindo os irmãos na própria casa, amém? Todos me ouvem bem? Aleluia. Quem achou, diga glória a Deus. Você que achou, me ajude. Versículo 1, eu vou estar lendo até o versículo de número 6. Depois do 6, todos nós nos assentaremos, estarei orando e assim a gente dá um prosseguimento no sermão. Paz do Senhor, Caio. É bom te ver. Amém? Versículo 1 de Lucas 14, está escrito assim: aconteceu no sábado que entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando, e eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se, tomando-o, curou e despediu. E disse-lhes: qual será de vós o que, caindo-lhe num poço, em um dia de sábado, jumento ou boi, não o tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. O que eu vou pedir aos irmãos, coloque a sua Bíblia, seu celular, sobre o assento. Aquele que pode, agarre quem está do seu lado. Eu vou estar orando por você e você vai estar orando por você. Eu vou estar orando por você e você vai estar orando por você. Para quem não sabe como iniciar a oração, começa santo, 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 santo. Ou se não, glória, 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 glória. Vamos orar? Santo, 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 santo. Glória, 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 glória. Amantíssimo Deus e eterno Pai, ó Senhor Jesus, em tua presença estou apresentando a ti a tua igreja. Meu Senhor, eu venho orar pela tua igreja, mas de forma especial. Eu venho orar, Senhor, por todo aquele que tem sofrido opressão dentro da própria casa, que não está conseguindo dormir bem, que não está conseguindo comer bem, que não está conseguindo ter dias de paz. Ó Espírito Santo de Deus, eu venho orar, venho clamar a ti, que o teu poder possa estar na casa dele, na casa dela, e todo espírito imundo que queira se esconder no canto do quarto, da sala, da cozinha, embaixo da cama, abaraia, achando, quebinarassuie, todo presente mal intencionado, toda palavra lançada, e a igreja orando, a igreja orando, a igreja orando, abacanto, cobinarassuie. Ó meu Senhor, vem orar para que nenhuma força de Satanás venha conseguir tirar o sono do teu filho, Senhor Jesus. Eu oro a ti para que nessa noite, após o culto terminar e ele voltar para a sua casa, ele possa ter a melhor noite de sono da sua vida, do seu ano, e todo espírito maligno venha sair agora, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome. Todo espírito, todo demônio do sono seja repreendido agora em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Poder sentar? Quem está vivo dá glória a Deus? Meus irmãos, Lucas capítulo de número 14 é uma passagem, posso dizer que dificilmente ministrada em nossas igrejas, e eu vou tentar explicar o motivo. Tentando eu pesquisar sobre essa passagem, tentei, e assim, para quem é mais antigo, como eu, a gente é ainda mais adepto à leitura, né, pastor Adilson? A gente é mais antigo, a gente não é tão apegado à inteligência artificial. A gente vai em livro, a gente vai em artigo, a gente procura, a gente é mais coroa, né?
a gente tenta procurar alguns tipos de conteúdo referente àquilo dentro de teólogos que a gente tem por referência, a própria palavra é óbvio, mas daquilo que não está aqui, algumas referências que a gente conhece ou a gente aprendeu que vale a pena consultar. E é difícil. E talvez por esse motivo seja um dos principais, se não o principal, que a gente não vê em muitas das nossas igrejas. De qualquer forma, por estar na Bíblia Sagrada, é relevante, é importante. E por isso, Deus me trouxe uma palavra, eu gostaria de revelar aos irmãos. Quem aqui está disposto a ouvir o que Deus colocou no meu coração? Diga amém. Versículo 1 vai dizer que em um sábado, Jesus ele entrou na casa de um dos principais dos fariseus. E a pergunta que eu fiz ao texto é: por que Jesus foi entrar na casa de um fariseu? Se você é um grande leitor da Bíblia, se você tem por vontade própria de estar na escola dominical, se você conhece a história de Jesus, você vai saber que os fariseus eles não eram amigos de Jesus. Porque Jesus ele pregava contra a prática que eles faziam, contra a tradição que eles pregavam, que eles oprimiam os pobres e favoreciam os ricos. Então, por que Jesus entrou numa casa que era a casa de um fariseu, que se a gente ainda vai ler no versículo de número 1, e você leu comigo, que ao fato de Jesus adentrar, os que estavam naquela casa, juntamente com o anfitrião, observaram Jesus atentamente. Por qual motivo Jesus entrou numa casa que ele possivelmente estaria dentro de um ambiente hostil? Você pergunta e eu respondo, por que, Tiago? Você pergunta e eu respondo, por que, Tiago? Porque alguém convidou. Jesus entrou naquela casa porque alguém o convidou. Daqui eu já quero deixar a primeira aplicação ao texto para você. Ainda que dentro da sua família, do seu trabalho, da sua escola, quem sabe na sua rua, você seja o único cristão. Se você chamar Jesus, convidar Jesus, ele vai. Isso aqui era para você dar glória. Já que não deu, eu vou melhorar. Jesus não precisa que todos o amem. Jesus, para estar dentro de uma casa, só precisa que alguém o chame e ele entra. Se você convidar Jesus, ele vai entrar. Mas na minha casa tem Zé, na minha casa tem Maria, na minha casa tem Samba, na minha casa tem Ciranda. Se você convidar Jesus, ele entra. E não vai ter Zé, não vai ter Maria, não vai ter Ciranda. Se convidar Jesus, ainda que a maioria não ame, por um convite ele entra. E se você quiser, ele entra. Se você quiser, ele entra na tua casa hoje. Quem sabe dentro do teu ambiente familiar, o único cristão é você. Mas só pelo fato de você colocar o joelho em terra, é dentro da tua família, por amor a você, por um convite seu, por uma oração tua. Olha Jesus visitando ele lá, ó. Ah, mas ele não é de Goiás, ele vai no Pará, ele vai no Maranhão, ele vai no Rio de Janeiro. Mas se convidar Jesus, ele entra, ele abaraia. Quem tem mão para levantar e boca para dar glória? O ambiente era hostil, sim ou não? Mas só porque alguém convidou, olha Jesus lá na casa. Alguém pegou aqui que deu até glória, vou até repetir. O ambiente era até hostil, mas só porque um convidou, Jesus entrou. Oh, glória a Deus! Só que, como eu bem disse, o ambiente era hostil. E a realidade daquele convite era tentar levar Jesus a uma armadilha. Então, Jesus até entrou, estavam observando Jesus. E ao observar Jesus, Jesus também estava observando o que estava ali. Porque se você chama Jesus para casa, não tem que só observar quem está com Jesus, mas só pelo fato de chamar Jesus para dentro de casa, Jesus observa tudo que está dentro também. Então o fato é, Jesus entrou, observaram a diferença, porque Jesus entrou, mas só pelo fato de Jesus entrar, Jesus está olhando tudo que está lá. Então quando alguém chama Jesus, também está dando liberdade a Jesus entrar e ver tudo que está lá dentro. E quando Jesus vê, Jesus ele não é alguém que vê, repara e deixa. Ele vê, ele repara,
Mas se algo está ali e ele não gosta, ele muda. 1, 2, entendeu. Só porque 1, 2 entendeu, eu vou repetir. Jesus não é aquele tipo de visita que entra, repara e nada faz. Ele entra, ele repara. E se alguma coisa estiver incomodando, ele vai lá e muda. Então, quando você convida Jesus a entrar na casa, você também está dando liberdade para Jesus entrar, observar. E se alguma coisa que estiver ali dentro ele não gostar, fique tranquilo, ele vai mudar. Tiago, eu não tenho força, pode não ter, mas só pelo fato de você chamar Jesus para perto, aquilo que incomoda ele, ele tira. É amizade, incomoda Jesus, ele tira. É fofoqueiro, incomoda Jesus, ele tira. Tem vício, incomoda Jesus, ele tira. Se você chamar Jesus para dentro de casa, aquilo que está incomodando ele, ele vai lá e tira. Então, chamaram Jesus, sim ou não? Observaram Jesus, sim ou não? E Jesus estava observando a casa. A Bíblia diz no versículo de número 2, e estava ali diante dele, a Bíblia não diz, e se apresentou, e foi apresentado, e chegou até ele. A Bíblia diz, estava diante. Então significa, Jesus chegou, alguém olhou, mas Jesus olhou também. E nisso que olhou, ele viu alguém que estava ali. E esse que estava ali, a Bíblia vai dizer que era um homem hidrópico. Eu repeti essa palavra tantas vezes para não errar, que eu acho que deu certo, né? Hidrópico. Fala comigo, porque se eu treinei, você vai treinar. Homem hidrópico. Isso, hidrópico. Alguns conseguiram, outros não, mas a ideia era essa. Aquele homem, ele tinha uma enfermidade, sim ou não? Ainda que você não saiba o que é, eu vou te ajudar a entender. A Bíblia diz no versículo 3, e você leu comigo, que Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei, é lícito curar no sábado? Então veja, aquele homem era um homem hidrópico, ele possuía uma doença chamada hidropisia. Aquela doença, hidropisia, diferente daquele homem que apareceu lá naquela série da Record Jesus, não era necessariamente um homem com uma deformação na testa. Hidropisia é uma doença comumente levada aos homens que tem um inchaço na região da barriga. Vou melhorar. A hidropisia, que não é minha especialidade, eu tive que pesquisar. A hidropisia nada mais é do que um inchaço no corpo. Comumente naquela época, mais levada à região do abdômen. Então, aquele homem possivelmente possuía um inchaço na região do rosto, bochecha, talvez testa, nada tão aflorado, porque se a gente for pesquisar a hidropisia, tem deformações, mas quando a gente está falando de inchaço é coxa muito grande, perna muito grande, barriga muito elevada, semelhante à barriga d'água. Alguém já viu alguém com barriga d'água? Aquela barriguinha excessiva, bem avantajada, era aquilo muito comum, é o tipo de hidropisia comum aos homens do Oriente Médio, daquela região ali da Palestina. Então, aquele homem, levamos a entender que ele tinha talvez sim uma bochecha mais acentuada e uma barriga mais saltada. Todos comigo, amém? Então, vamos lá. A Bíblia diz que ele era hidrópico, sim ou não? A Bíblia diz que ele era doente, sim ou não? Só que as características de alguém com bochecha grande e barriga grande, necessariamente, não se parece com alguém doente. Porque bochecha grande e barriga grande, eu que casei, ganhei. Se a gente for falar dos nossos irmãos que estão aqui, quem sabe alguém que está do teu lado tem uma bochecha um pouco mais fofinha e uma barriga um pouco mais saltada. Quem sabe, não conhecendo aquele homem hidrópico, não conhecendo que ele era enfermo, podia dizer, esse daí é apenas alguém mais fofinho, mais fortinho, alguém que está cheio, alguém que come muito. Deixa eu trazer a palavra que Deus colocou no meu coração para você. O complicado, para quem não conhecia a doença dele, era dizer, já que está com a barriga grande, esse daí está cheio. Esse daí tem muito de Deus, porque a característica externa
estava demonstrando algo que não era verdade, porque o externo era, tem barriga grande, é gordinho, come muito, está cheio, mas a característica interna é, está inchado, é doente, porque a característica externa é, tem terno, prega, está cheio, canta bem na igreja, está cheio, fala línguas estranhas, está cheio. A característica externa pode, às vezes, enganar quem não tem visão de Deus, mas quem conhece, quem tem visão do alto diz, não está cheio, está inchado, está doente. Porque a característica de alguém que está dentro da casa não é o que veste, não é como fala, é os frutos que apresenta, é aquilo que demonstra. Um verdadeiro discípulo não é pela característica externa, é sim pelo que ele faz dentro de casa, é o que ele faz dentro da escola, é o que ele faz na faculdade, é se ele tem coragem de pregar Jesus por onde passa. A problemática não está no externo, está no interno. Se olhar muito para o externo, diz, está cheio, mas para quem tem visão do alto diz, está inchado, é doente. Mas eu não estou aqui para acusar doença de ninguém. Eu estou aqui para falar de Jesus. Lembra o que eu disse? Através de um convite, Jesus achou um doente e ele, quando vê algo que ele não concorda, não gosta, ele transforma. Para qualquer um que entende que está doente, Jesus tem poder para te dar cura, é hoje. Porque quando Jesus se levanta, ele diz, é lícito curar os sábados? E eu tentando entender, Jesus, ele para quem não acreditava, era um profeta, um curandeiro. Antes de Jesus, João Batista pregava, mas não temos relatos de milagres de João Batista. Então, antes de Jesus, naquele período, não tinha ninguém que curava. Depois de Jesus, até vieram os apóstolos, que cheios do Espírito Santo curavam. Então, como Jesus, glória, quem está comigo, diga glória a Deus, vai dizer, é lícito curar os sábados, é que ele estava dizendo que para aqueles que possuíam a profissão de medicina, a tradição vai dizer, dentro dos livros que eu procurei, que só era permitido curar quem estava próximo ou à beira da morte. Então Jesus está falando, olha, para todo aquele que conhece o que eu fiz, pois haviam já mais ou menos uns 7 a 8 relatos que Jesus já tivesse curado nos sábados. E também aos profissionais da medicina, eu pergunto para todo mundo, é lícito curar os sábados? Qualquer um que tivesse coragem para falar com Jesus diria, não pode curar os sábados, mas isso em nenhum momento era lei, aquilo era tradição. Aqueles homens fariseus estavam tão apegados à tradição que eles estavam querendo condicionar algo que em nenhum momento Deus proibiu. O nosso pastor, certa vez, pregou aqui que o sábado foi instituído por Deus para dar descanso ao homem, mas nunca para que o homem utilizasse do sábado para que não tivesse misericórdia um do outro. Então Jesus estava falando dentro daquela reunião, dentro daquele cenário, é lícito curar os sábados, é permitido ter misericórdia dentro de um período que vocês estão instituindo que não pode curar. Aqueles homens se calaram. Porque para aqueles que estavam ali, se tivessem coragem, eles poderiam dizer, Jesus, pela minha tradição eu digo não. Mas todos sabiam que tradição não anula o poder de Jesus. Só porque um ou dois deu glória, eu vou repetir. A tradição não anula o poder de Jesus. Alguém corajoso podia falar, Jesus, eu aprendi que é assim. Mas o seu aprendizado não anula o que está escrito na palavra. Você pode achar, se está contra a palavra, está errado. Você pode ter opinião, mas se estiver contra a palavra, está errado. Podiam até falar, mas se estava falando contra Jesus, não ia impedir Jesus realizar o milagre. Quem tem mão para levantar e boca para dar glória? A Bíblia diz que eles ficaram calados. Jesus tomou o enfermo, curou e o despediu. E depois Jesus toma a palavra novamente e diz, qual será de vós, que caindo num poço, um dia de sábado, jumento ou boi, não lhe tire logo. E nada lhe podiam replicar sobre isso. Deixa eu te falar, mensagem dessa noite, eu iniciei e logo vou terminar. Se você quiser, Jesus cura hoje. Tiago, mas hoje é domingo, hoje é culto de adoração, hoje não é dia de cura. Se você tiver fé, Jesus te cura hoje. Para aqueles que estavam ali só para ver Jesus,
Dia de sábado não era dia de cura, mas só porque Jesus estava no ambiente, Jesus viu a necessidade de alguém e curou. Se você entender, tiver fé, que Jesus está aqui e apresentar a Ele a sua necessidade, Ele te cura. Vou falar só, repetir mais uma vez. Se teve alguém que deu glória, eu vou repetir. Se você apresentar a Jesus a sua dificuldade, Ele te cura. Mas Tiago, já são 8h19 da noite, eu volto a repetir. Se você tiver fé e apresentar a Jesus, Ele te cura. Tá tarde, Ele cura. É domingo, Ele cura. É culto de louvor e adoração. Se você tiver fé, Ele cura. Você pode ter entrado aqui até doente, mas se você quiser, deixa eu te falar, Jesus está na casa e você pode voltar para a sua residência curado em nome de Jesus. E quando eu falo de cura, eu estou falando todo tipo de cura, todo tipo de doença que você entende que é doença para você. Seja doença física, doença emocional, tudo aquilo que te faz mal. Jesus está aqui para te dar saúde. E a maior saúde que eu falo para você é que Jesus quer te dar é vida. Não só essa na terra, mas também no céu, é a vida eterna. Para todo aquele que ainda não entregou a sua vida a Jesus, deixa eu te falar, você está doente. Você pode não entender isso agora, mas o Espírito Santo que me usou nessa noite está falando com você, você está doente. A doença que você tem te afasta de Jesus. Mas se através dessa ministração, de todos os louvores que vieram antes de mim, todos inspirados pelo Espírito Santo, você entender que tocou no seu coração, entregue a Cristo a sua vida hoje. E hoje você sairá daqui curado e um discípulo de Jesus Cristo. Você vai sair daqui curado e também um seguidor de Jesus Cristo. Você vai sair daqui curado e eu vou te cumprimentar na porta com a paz do Senhor, porque a maior saúde que Jesus quer dar a você é a vida eterna. Jesus não te fez para você ir para o inferno. Jesus te fez para que você tenha a sua boca e exalte a Ele, louvando, adorando, exaltando. Se o homem não entende isso na terra, o homem está condicionado a uma doença e sepultado à morte e ao inferno. Mas se você entender que essa palavra é para você, Jesus quer te curar, quer te dar vida, Jesus quer te curar, Jesus quer te transformar. E se hoje essa palavra foi para você, entregue a sua vida a Jesus Cristo. Leva Jesus para casa e que ele não seja apenas um convidado, um morador. E você vai ver o que ele vai fazer na sua vida, na vida da sua família, na vida da sua casa. Jesus hoje me trouxe aqui para falar, se você quiser, ele te cura. Porque a partir do momento que você convida Jesus, ele vê o que está de errado e ele transforma. E assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.